Hi, mundo encantado! Como vocês estão? Estão bem? Espero que estejam bem. Tá começando aqui mais um vídeo no canal. E hoje o vídeo é bem diferente. Vou falar aqui sobre um filme que eu assisti há meses atrás na minha escola, sugerido pelo meu professor de português, chamado, no título original, Braveheart, mas no português, Coração Valente. E esse filme foi aclamado muito pela crítica aqui mundial também. E é um clássico de aventura, de guerra. Então, bora não se enrolar. Primeiro vou falar da história desse filme, que começa com o personagem principal chamado William Wallace. Eu não sei explicar muito bem no começo, porque quando eu assisti na minha escola, não deu pra ouvir muito bem o som, mas de início os pais dele já começam indo pra uma viagem, que eu creio que eles eram algum tipo de caçador, não sei. E alguma criatura acabou matando eles. E eles tinham uma cultura de quem morresse lá e tal, as pessoas tinham que ver. E ele não queria ver os pais deles mortos, mas ele mesmo assim viu. E ele ficou muito triste por enterrar os pais deles e tal, até porque ele era uma criança na época. E depois disso, até uma menina se mostrou solidária, tão gentil, deu uma flor pra ele, sobre como um ato de gentileza, né, gente? Porque os pais deles tinham morrido. E mais pra frente a gente descobre que eles vão ter uma relação algo mais, uma amizade muito mais forte depois que ele volta, porque acho que parente dele, que você acha que é tio, ele acaba levando ele pra casa dele e ensina ele a aprender a lidar com a mente, no caso, ensinar inteligência e também ensinar as artes físicas, digamos assim, espada, lutar. E então, depois que ele ficou já adulto, William Wallace, ele volta à sua aldeia, onde ele nasceu e se criou lá. Mas aí ele acaba reencontrando a garota que entregou a flor para ele, que foi tão lindo que ele guardou essa flor até ele crescer. Ele guardou essa flor até o reencontro dela. E aí parece que ele reconheceu ela logo de cara. Mesmo ela estando já diferente, eles dois adultos, mas ele reconheceu ela. E ele começou a cortejá-la, assim aos poucos. Mas aí tinha um rei, acho que era o rei da Inglaterra, se eu não me engano. Ele estava se casando com todas as pessoas das mulheres, né, que estavam se casando. Ele possuía essas mulheres. Bem problemático. E o William Wallace, ele chegou na hora que uma pessoa estava se casando. Então, e o rei chegou nesse exato momento e pegou a mulher e levou para o rei, estragando o casamento, né? E aí ficou assim, meio que insegurança, né? Um medo se instalou pelas pessoas de não se casarem. Inclusive o William Wallace, que ele gostava muito da Monroe, por isso o nome dela é assim. Mas eles se casaram em segredo. Pro rei não possuía a mulher dele, claro, né? A ideia dele. Mas depois vamos ver que isso vai acabar em tragédia. Esse romance que se iniciou, eu também fiquei chocado com o que aconteceu com a Monroe. Os guardas descobriram, né? Estavam descobrindo que ele tava assim, chegando muito perto dela, assim, muito íntimo dela. E culpa dele também, porque que ele foi demonstrar assim, né? Assim, em público. E aí o guarda descobriu e tentou até. Tentou. Não vou falar. Continuando. Os guardas descobriram e mataram a Monroe. Bem triste. E a morte dela foi muito triste, eu chorei de verdade essa cena. E o Wallace, ele ficou desesperado, ele ficou assim, gente. Claro que ele ia ficar desse jeito, né? Que ainda mais ele inclusive matou eles todos, mataram os dois. Ele juntou lá a gangue dele, o pessoal da aldeia, até o melhor amigo dele também, de infância, lutaram lado a lado pra combater aqueles guardas imbecis. E aí que se começa o ato dele montar
o povo assim vai se juntar com ele, né? Que ele vai liderar o povo para ir à liberdade, né? Desse reino que na época tava horrível, tava assim. Aí eles não apoiavam a decisão dele, desse rei louco aí que não tava nem entendendo nada praticamente. E tinha um que era príncipe que se tornar rei, que até se casou com a princesa Isabela, parece, se não me engano. E ela não gostava dele nem ele dela, porque assim, né, eu achava que ele era gay, mas ele não era gay. Então, e o pai dele era um imbecil também, outro rei bandido que não prestava. Mas segue, né? E esse filme ele também fala sobre liberdade, né? Não só sobre também coragem, da coragem que o Leonardo teve de liderar o povo. E também uma das partes que eu também gosto muito, eu acho que muitas pessoas aclamam esse filme por essa cena também, que é quando ele dá um discurso, né, da liberdade sobre as pessoas, quando ele vai, tá em umas bandas de pessoas lá de outro reino, parece de um fazendeiro. Aí ele acaba dando esse discurso, dando coragem para eles lutarem. E é maravilhoso essa cena, que ele até pinta o rosto dele de azul, uma parte. Não só ele, mas como os seguidores dele. Ele também é nomeado cavaleiro pelo o menino lá, que ele acho que é príncipe, se não me engano. Não lembro, mas é assim, gente. E também outras coisas também que são pontos fortes para esse filme ser maravilhoso e excepcional pelo seu sucesso, né, que teve, foi a trilha sonora. A trilha sonora, ela é cheia de sentimentos, porque pra mim foi assim emocionante demais quando eu ouvi essa música. Ainda até hoje eu ouço essa música. E ela me lembra o filme que eu assisti, né, porque no caso esse filme é antigo, que no caso esse filme é de 1995, bem antigo. Eu sou amante dos filmes antigos, eu acho que minhas irmãs até me acham chato por isso, mas não ligo. E esse filme, a trilha sonora dele me lembrou O Senhor dos Anéis, porque meio que parece assim o comecinho dela. Mas voltando pra trilha sonora do filme, ela traz assim uma sensação de tristeza pra mim, mas não só de tristeza, né, de outros sentimentos. Talvez você sinta coisas diferentes, né, porque cada um sente algo diferente em determinadas músicas ou trilha sonora de filmes, né. E não só isso, outras coisas boas que aconteceram nesse filme também foi as cenas de batalhas, cada arquitetura e estrutura delas que foi usadas, porque esse filme é bastante violento, né. Ainda mais uma pessoa assim que tipo assim não gosta de filmes de violências. Eu particularmente não gosto tanto, mas gosto de ação e aventura assim assistir, né. Mas esse filme tem bastante. E as cenas foram usadas sem CGI, que foi o mais impressionante, né, na época, porque na época a gente sabia que a estrutura dos filmes assim não eram tão elaborados, não eram tão assim, porque na época não tinha inteligência como tem hoje em dia, né? Inteligência artificial, CGIs estão mais elaborados hoje em dia do que antigamente. Mas esse filme foi aclamado também justamente por não usar esse CGI. E as lutas ficaram impressionantemente assim, parecendo mesmo reais. Não sei se vocês sabem, mas William Wallace, ele é interpretado pelo Mel Gibson, que supostamente ele é o diretor do filme Coração Valente. Isso que é mais engraçado, que ele mesmo dirigiu o próprio filme. Inclusive na parte que eu vou chegar agora sobre o legado que teve o filme, né? Porque as críticas disseram que ele foi muito aclamado por ser um dos melhores filmes de época, mais famoso que teve, né, na época lá, e até hoje também ainda é muito famoso esse filme. Mesmo que eu acho que as pessoas que conhecem mais esse filme são as pessoas dessa época, né, de 1995 pra 2000 e tal. Eu assisti, não conheci ele, mas queria ter conhecido ele mais cedo, mas tudo bem. Que bom que eu conheci esse filme, né. Esse filme, ele ganhou, parece que 4 Oscars, se eu não tiver, de acordo com o que eu pesquisei no Google, né? Que no caso foi de melhor filme, melhor ator, do Mel Gibson, melhor diretor de fotografia, se não me engano que foi o John alguma coisa. Ele ganhou. E o outro eu não me lembro. Não estou lembrada. Mas só de ver esses tantos de Oscars,
mostra que o filme ele repercutiu muito. Mas também não podia esperar menos, né? Já que o filme é emocionante, ele tem um final épico, né? Que mostra como o William Wallace, ele não se arrependeu do que ele fez porque ele acaba morrendo na última parte que ele grita sobre liberdade. Então, essa cena aí foi muito emocionante pra mim. Eu creio que pra todos também que assistiram esse filme. Esse filme também teve críticas contras, vamos dizer assim. Também é uma crítica que eu também fiz, né, quando eu assisti, porque eu, quando assisti, demorei 3 dias pra terminar de assistir esse filme, porque ele realmente tem uma duração de quase 3 horas, o que muitas pessoas reclamaram, que acharam certas cenas cansativas e deveriam reduzir mais o tempo. Porque, claro que tem pessoas que assistem filmes de 1h30, assim, né? Não são acostumadas com filmes tipo de mais de 2 horas. Tipo O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis tem... O último filme tem 4 horas, então os outros primeiros tem 3 horas. Então, é bem demorado. Também tem aquela história também da fidelidade histórica e as concessões dramáticas e alterações, como, por exemplo, William Wallace, o ator Mel Gibson, ele tinha uma idade ele era mais velho que na história original que William Wallace tinha. E também o papel da Princesa Isabela, porque eles queriam trazer uma história mais convincente, digamos assim, porque eles tiveram um romance, né? Romancezinho ali, depois que a Monroe morreu, eles se aproximaram assim retamente. A minha opinião, eu não gostei tanto, né? Até que no final eles nem ficam juntos, ela só meio que tem assim um casinho com ele e tal. E ela até não mostra, né, o final dela assim muito bem, porque ela só fica dito que ela vai ter a descendência dele e tal. Mas não explica assim muito bem a história dela, não. Pois bem, para finalizar, os fãs também destacaram que o filme é considerado uma obra de ficção, mas isso não diminui seu valor cinematográfico. Então, Coração Valente é uma obra técnica e emocional para todos os fãs que gostam de época e guerra, né, principalmente, porque tem bastante luta no decorrer do filme. E se você gosta de filmes assim, esse filme é pra você, né, que gosta também, amante de filmes antigos. E eu espero que vocês tenham gostado dessas críticas e falando sobre o filme, sobre o William Wallace. E bye bye, trovões.